Boa tarde, pessoal. Seguindo na nossa saga dos resistores, eu sou o professor Alex e hoje nós vamos falar de resistores ligados em paralelo. Na aula anterior nós falamos sobre resistores ligados em série. Detalhe que na aula anterior os resistores ligados em série, a corrente elétrica ao percorrê-los não tinha opção, né? Entre aspas. A corrente não tem opção, não é um ser pensante, dotado de capacidade de fazer escolhas, mas a corrente, ao percorrer o circuito, ela obrigatoriamente passava por todos os resistores sem poder se desviar. Nesse caso, agora, a corrente elétrica, ela saindo, por exemplo, do polo positivo dessa bateria, ela vem aqui, quando chega nesse ponto, esse ponto que nós denominamos de nó, a corrente elétrica ela vai se dividir. Parte dela vai passar no resistor 1, parte no resistor 2, parte no resistor 3. Isso caracteriza uma ligação de resistores em paralelo. Não depende do formato que eles estão ligados, né? Eles podem estar ligados desse formato e outro formato, mas depende se há um nó onde a corrente se divide e a partir daí, depois dessa divisão, a corrente vai passar uma parte em um resistor, uma parte na outra, no outro e uma parte no outro. Os resistores em que ela passar após se dividir, eles estão ligados em paralelo. Qual a característica que nós temos aqui? Primeiro que, se a corrente se dividiu, nós temos que a corrente total, ela vai ser a soma da corrente que passa no primeiro, mais no segundo, mais no terceiro. Isso vem de uma propriedade, né, que nós dizemos ser a propriedade da conservação das cargas elétricas, ou o princípio da conservação das cargas elétricas. Foi constatado, né, que a quantidade de cargas que chega no nó é igual à quantidade de cargas que sai do nó, ou seja, mesmo a quantidade de corrente elétrica que entra nesse nó vai ser a quantidade que vai sair. Então, se eu somo as quantidades que saíram, tem que dar a quantidade que entrou. Então, a corrente total é igual à soma das três correntes, né? E também a quantidade de volts, se nós pensarmos que os elétrons se movem porque recebem energia, a quantidade de energia que eles vão gastar ao passar no resistor é a quantidade de energia em volts que eles receberam da fonte, que é a mesma. Então, a tensão total é a mesma tensão gasta no resistor 1, que é a mesma no 2, que é a mesma no terceiro. E aí você consegue observar que é o inverso, né? E guarda essa palavra, é o inverso do que acontecia em série, onde a tensão era dividida e a corrente era a mesma. Aqui em paralelo, a corrente é dividida para eles e a tensão é a mesma. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever essa equação aqui, só que nós vamos utilizar essa situação aqui, ó, essa representação. Ó. Lembra disso? Corrente é igual a tensão sobre resistência. Então, como que nós podemos escrever isso daqui? Assim, ó, a corrente total é igual à soma das correntes, né? Então, eu vou colocar numa primeira frase, só para a gente só para ficar mais fácil vocês enxergarem, a corrente total vai ser a corrente 1, não é U sobre R? Então, vai ficar U sobre R1 mais a corrente 2, U sobre R2 mais a corrente 3, U sobre R3. Ok? Só chamei I de U sobre R. Agora eu vou chamar esse U total de U sobre R. Na verdade, eu vou ficar aqui, ó, U sobre esse R total é, como nós já vimos lá em série, a resistência equivalente. Então aqui vai ficar U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. Por que o R está 1, 2, 3, o I está 1, 2, 3 e o U aqui não está? Porque o U é o mesmo aqui, tá vendo? E aqui então é o mesmo U em todas as parcelas. Já se o U é o mesmo, nós podemos dividir todo mundo por U. E ao contrário de que alguns poucos pensam, se eu cortei, entre aspas, o U, então não ficou nada em cima, né? Fica nada sobre R, que é igual nada sobre R1, mais nada sobre R2, mais nada sobre R3. Não, não é isso, né? Na verdade, nós dividimos todo mundo por U. U dividido por U vai dar 1. Então vai sobrar isso daqui, ó. 1 sobre resistência equivalente
é igual a 1 sobre a resistência do primeiro resistor, mais 1 sobre a resistência do segundo, mais 1 sobre a resistência do terceiro. E se tivesse mais? Ficaria mais 1 sobre a resistência do enésimo resistor. N resistores, né? Observa que se nós fecharmos aqui a parte de cima, nós temos em série, né? R equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Mas em paralelo é o inverso do que acontece em série. Por isso eu pedi para que você guardasse essa palavra que eu disse no início. Em paralelo é o inverso de em série. Tudo bem? Então, por exemplo, nós temos aqui os resistores 2 ohms, 3 ohms e 6 ohms. Vamos determinar o valor da corrente elétrica que passa por esses resistores? Vamos determinar a resistência equivalente? Vamos determinar o quê? Vamos ver. Vou fazer uma jogada aqui agora, né? Para a gente poder improvisar alguma coisa aqui para a gente conseguir ver. Esse é o nosso problema, né? Esse está aqui os 3 resistores. E vamos supor que na letra, uma letra A, né? Que é uma letra A, seja perguntado para nós qual o valor da resistência equivalente. O valor da resistência equivalente nós já vimos que é obtido não diretamente, mas indiretamente, né? Como? Assim, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o valor da primeira resistência, 2 ohms. Então, 1 sobre 2 ohms, mais o valor da segunda resistência, 3 ohms. Então, 1 sobre 3 ohms, mais 1 sobre o valor da terceira resistência, 6 ohms. Então, 1 sobre 6 ohms. Muito bem, somando frações. Vamos pegar só o lado que tem os números, depois a gente resolve o outro lado. Podemos fazer o quê? Tirar o MMC. Sim. Para quê? Para deixar os denominadores iguais. Podemos deixar os denominadores iguais sem tirar o MMC? Podemos. Por exemplo, é possível transformar 2 em 6, 3 em 6. E aqui já está 6. Como que eu transformo 2 em 6? Multiplicando por 3. Mas se eu multiplico embaixo, eu preciso multiplicar em cima. Como que eu transformo 3 em 6? Multiplicando por 2. Mas se eu multiplico embaixo, também preciso multiplicar em cima. E aqui já está resolvido, é 6. Então nós temos que 1 sobre resistência equivalente é igual. Aqui ficou 6 no denominador, 6 ohms, né? Já está resolvido o problema. Agora aqui vai ficar 3 vezes 1, o que vai dar 3. 2 vezes 1, o que vai dar 2. Então vai ficar 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Ficou 6 sobre 6 ohms. Quando chega nisso, pode multiplicar em x? Pode. Pode dividir aqui? Pode. Mas você pode simplesmente inverter os dois, que é a mesma coisa que elevar isso a menos 1 e elevar isso a menos 1 também. Então vai ficar 1 sobre rec. Se nós elevamos a menos 1, ou se nós invertemos, nós temos aqui rec sobre 1. E aqui 6 sobre 6 ohms vai ficar 6 ohms sobre 6. E aí 6 dividido por 6 dá 1. Então vai ficar 1 ohm. Isso aqui é uma característica da associação em série. Qual é essa característica? O valor da resistência equivalente é menor do que todos os outros. É menor do que todos os outros valores de resistência. Na associação em série não é assim, porque nós somamos. Então fica maior. Então a resistência equivalente vai ficar 1 ohm. Tudo bem? Vamos supor então que numa letra B, vou colocar aqui a nossa tensão, ó. A tensão aqui, ó, é 18 volts, tá? Então aqui 18 volts. E aí, em uma letra B, pode nos pedir para determinar o valor da corrente total no circuito, né? Então nós temos U sobre R equivalente. Então a corrente
total vai ficar 18 volts, que é a tensão total, que é a mesma para todos eles, né? Sobre a resistência equivalente, que é 1 ohm. Então, a corrente total vai ficar 18 ampere. Esse é o valor da corrente total que sai ali naquele circuito, tá? A corrente total. Então, aqui, ó, nós teremos uma corrente produzida aqui, ó, que é uma corrente de 18 ampere. Essa corrente vai subir, vai passar aqui, vai continuar subindo. Quando chegar aqui, ela vai se dividir em 3 partes. Vamos determinar quais são essas 3 partes? Vamos fazer isso. Vamos descobrir, por exemplo, a corrente, uma letra C, a corrente que passa no resistor 1. Então, ela vai ser a quantidade de volts gasta pelo resistor 1 dividido pela sua resistência, né? Então, a corrente que passa no resistor 1 vai ser, como está em paralelo, esses 18 volts, lembra? Eles vão ser gastos 18 aqui, 18 aqui e 18 aqui, porque cada elétron vai receber em forma de volts uma energia equivalente a 18 volts, e cada elétron que vem para cá, ele traz isso, e o que vai para lá também leva 18, e o que vai para lá também leva 18. Então é o mesmo, é a mesma quantidade de energia. Então nós vamos ter aqui a quantidade de volts gasta por ele, que é 18 volts, dividido pela resistência dele, do primeiro resistor, que é de 2 ohms. Então aqui vai ficar 2 ohms. Então a corrente total vai ficar 18 dividido por 2, 9 ampere, perdão, 9 ampere. Volt por ohm, ampere, ok? Então, a corrente que passa no resistor 1 é 9 ampere. E a corrente que passa no resistor 2? A corrente que passa no resistor 2, ela vai ser a quantidade de volts gasta por ele, dividido pela sua resistência. Nós já sabemos que a quantidade de volts é 18, então vai ficar 18 volts. E a resistência do segundo resistor é 3 ohms. Então vai ficar dividido por 3 ohms. A corrente que passa no segundo resistor vai 18 dividido por 3, 6 ampere. Ok? Bem, se a corrente que passa no primeiro resistor é 9 e no segundo resistor é 6, então nós temos aqui 9 mais 6, 15. A corrente total é 18 ampere, está aqui. Utilizando o princípio da conservação da carga elétrica, se tem 18 ampere para dividir para 3, um já tem 9, o outro tem 6, nós temos 15, vai faltar 3. Vamos conferir isso? Vamos ver a corrente que passa no terceiro resistor. Corrente que passa no terceiro resistor. Então, a corrente que passa no terceiro resistor é a tensão gasta nesse terceiro resistor dividido pela sua resistência. Então, a corrente que passa no terceiro resistor vai ser 18 volts, porque está em série, e a resistência dele é 6 ohms. A corrente que passa no terceiro resistor vai 18 dividido por 6, 3 ampere. Então, nós temos que, de fato, a soma das correntes deu a corrente total, isso porque está em série. Então, lembre-se, circuito em série, a corrente elétrica, você sai da fonte fazendo o percurso da corrente elétrica e chegou em um ponto em que ela se divide. Se ela se dividir e depois passar em 2 resistores, os 2 estão em paralelo. Se ela se divide e passa em 3 resistores, os 3 estão em paralelo. Se ela se divide e passa em N resistores, os N resistores estão em paralelo. E aí nós temos como obter a resistência equivalente quando está em paralelo, é o inverso do que está em série. Em série nós apenas somamos os resistores, né, as resistências deles, para achar a resistência equivalente. Em paralelo, nós somamos o inverso deles, para achar a resistência equivalente. E daí segue a mesma coisa, mesmo procedimento, mesmas equações,
para obter em série ou em paralelo. Lembrando que o detalhe é que aqui a tensão é a mesma e a corrente é que se divide. Ao contrário, ou melhor, o inverso do que acontece em série, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e eu aguardo vocês, espero vocês para o nosso próximo vídeo. Aguardo também sugestões aqui no canal, né? Compartilhe, deixe seu like e dê sugestões de temas, de assuntos, de aulas, de questões para nós resolvermos, tudo bem? Bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.